Olá pessoal, hoje iremos falar um pouquinho de cadeia alimentar ou teia alimentar. Vocês nos livros vão encontrar esses dois títulos, cadeia ou teia alimentar, tá? Não se preocupem porque é um conteúdo bem facinho para a gente poder entender. O que é essa cadeia alimentar ou teia alimentar? Nada mais é do que quando um ser vivo vai depender de outro para sobreviver, tá? Então, quando um ser vivo vai se alimentar de outro para garantir a sua sobrevivência, tá? Eu montei para vocês aqui um esquema, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores. Nossa, mas todos eles fazem parte dessa teia alimentar, dessa cadeia alimentar? Sim. É como se fosse um ciclo. Um vai depender do outro para que esse ciclo ele comece bem e termine bem, tá? Então, eu procurei uns exemplos para vocês poderem entender melhor, tá? O produtor nada mais é do que a planta, tá? As plantas, elas não necessitam de outro ser vivo para se alimentar, porque vocês já viram, já na aula de ciências, que elas fazem a fotossíntese e produzem o próprio alimento, correto? Só que nós temos o consumidor primário. Quem é o consumidor primário? É o que vai se alimentar do produtor, ok? Então, aqui no consumidor primário, eu peguei o exemplo de um gafanhoto. Porque o gafanhoto, ele vai se alimentar do nosso produtor. Por que primário? Porque ele vai ser o primeiro a se alimentar, tá? Ele é o primeiro que vai se alimentar do nosso amigo produtor. Agora, depois dele vem o consumidor secundário. Mas como é que dá essa sequência? É só a gente pensar assim, ó. A gente sabe que o produtor sempre vai ser uma planta, uma flor, tá? Um vegetal, porque eles não vão precisar de ninguém na frente para eles poderem sobreviver, porque eles incrivelmente fazem o próprio alimento. Aí a gente vai ter que começar a pensar aqui, ó. Quem que vai se alimentar da plantinha? Pode ser o gafanhoto, poderia ter colocado a formiga cortadeira, correto? Chegando aqui, nós temos o que? O consumidor secundário. Para a gente pensar quem é o consumidor secundário, você tem que pensar que ele vai se alimentar desse, tá? E aí eu fui buscar para vocês, o nosso amigo sapo, porque ele vai se alimentar do gafanhoto, correto? Tá. Ainda não terminamos. Nós temos ainda o consumidor terciário. E agora? Nós temos que pensar que o consumidor terciário, ele vai se alimentar do secundário. Quem será que se alimenta de sapos, né? E aí, falcão, gavião, uma ave, que eles têm o costume de se alimentar de sapos, anfíbios, né? Tudo bem? Agora terminou, né? Não! Para esse ciclo se fechar, nós temos os decompositores. Nossa! Mas quem será? Quem será que come? Gente, agora vamos pensar direitinho. Não é que vai comer o gavião, vai comer, né, a coruja, tal. É porque o gavião ele vai se alimentar do sapo, correto? Ele não vai comer tudo, vai sobrar o resto do sapinho, correto? E aí o resto do sapinho vai ser o alimento dos decompositores, que nada mais é
Nossa, quem será? Vocês já ouviram falar de bactérias, fungos, esses pequenos seres que a gente não consegue enxergar se não for no microscópio? Pois é, essas bactérias, os fungos, eles se alimentam do resto do que sobra. Então, eles fazem uma verdadeira limpeza, tá? Então, começa aqui no vegetal, olha só, vem aqui, o gafanhoto se alimenta do vegetal, depois o sapo, ele vai comer esse gafanhoto, depois vem o gavião, né, e vai se alimentar do sapo, e depois, no final de tudo, onde vai ter a conclusão, as bactérias, né, os fungos, eles vão comer o que sobra, para não sobrar nada. Espero que dê para entender a minha explicação sobre a cadeia alimentar. Lembrando, cadeia alimentar ou teia alimentar nada mais é do que quando um ser vivo vai dependendo de outros para poder sobreviver, para poder se alimentar. Tudo bem? Deu para entender? Ok, então, viu? Obrigada aí, gente.